Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão participando do curso Word para o ambiente de trabalho no nível avançado. Então, a videoaula de hoje a gente vai estar então trabalhando com tabelas e também com fórmulas. Isso mesmo, não é só no Excel que a gente consegue fazer então operações matemáticas, o Word também então nos dá essa possibilidade. Então, para a gente iniciar então o nosso estudo de hoje, vamos entrar então no Microsoft Word 2010. Eu vou utilizar aqui o meu atalho que eu tenho na área de trabalho. E para a gente começar, vamos começar definindo o que na verdade vem ser uma tabela. Então, a tabela, na verdade, é um conjunto, de linhas e colunas, tá? Que tem a finalidade de nos ajudar a organizar determinadas informações, né? Então, eu posso utilizar para colocar dados ali, ou posso, nesses dados, por exemplo, não precisa necessariamente ser um texto ou ser um número, eu posso inserir uma imagem, tá? Então, eu posso acomodar essas informações, organizar essas informações de ordem crescente, de forma decrescente, por meio, então, de uma tabela, ok? Vocês já devem ter visto no Word básico, a como inserir tabela, já viram alguns recursos ali. A ideia é que a gente hoje se aprofunde um pouco mais, focando então também nas questões das fórmulas. Então, para a gente começar, vamos inserir uma tabela. Eu vou aqui então no menu inserir, sempre que a gente quer inserir algo ao nosso documento, a guia inserir nos fornece uma série de recursos. Então lá a gente encontra então tabela. Dando um clique aqui em tabela, já podemos ver aqui uma descrição que já nos diz, insere ou desenhe uma tabela no documento. Então já nos traz duas informações. A primeira é que eu posso inserir a tabela utilizando esse monte de quadradinhos aqui. O que quer dizer? Não são quadradinhos de cores, né? Na verdade, eu vou determinar aqui o tamanho da minha tabela. Eu quero uma tabela, por exemplo, 2 por 2. O que quer dizer 2 por 2? Eu quero com duas linhas e duas colunas. Então, 2 por 1, o que está dizendo aqui? Duas colunas e uma única linha. Vou puxar o mouse um pouquinho mais para baixo, vou arrastar, duas linhas por duas colunas. Então aqui eu determino, o tamanho da minha tabela. Neste caso aqui uma tabela, 4 por 4. 4 linhas por 4 colunas. Perfeito? Então, quando a gente coloca uma tabela nesse estilo aqui, a gente pode modificar a tabela. Não quer dizer então que porque eu coloquei tamanho 4 por 4 que ela vai ficar definitivamente nesse tamanho. Eu posso então adicionar mais linhas ou mais colunas conforme for necessário, ok? Mas primeiramente vamos fazer assim, eu vou excluir essa tabela, tá? Ou melhor, nem vou excluir, vamos dar um Ctrl Z só para vocês verem que eu posso então desfazer essa tabela como uma das formas aí. Feito isso, dei um Ctrl Z, vou novamente lá no inserir. Tabela. Outra forma que eu posso inserir, sem ser utilizando esses quadradinhos que a gente tem aqui, eu tenho um botão inserir tabela, a qual eu posso então dizer o número de colunas e o número de linhas. No caso, se eu quiser 3 colunas com 5 linhas, é só eu digitar. Logo abaixo, ele pergunta, quer a largura de colunas fixas? Quer dizer, ele vai então dividir a largura das colunas de uma forma automática, que está aqui, tá? Mas de forma fixa, tá? Eu posso determinar o tamanho dessas colunas se eu não quiser que ele divida de um tamanho automático. O que é o tamanho automático? Ele vai pegar o tamanho que eu tenho de largura no meu documento, descontando, claro, as margens, ele não vai ultrapassar as margens, e vai então
fatiar minha tabela em tamanhos iguais, tá? No caso, em 3 colunas. Eu posso pedir para ajustar automaticamente o conteúdo, conforme o conteúdo que eu vou colocando ele vai ajustando a largura, ou ajusta-se automaticamente a janela, tá? Posso pedir para ele lembrar essas dimensões em novas tabelas, mas no nosso caso, então, vamos deixar como está ali largura de coluna fixa, automático. Só vamos dar um OK. Tá feito. Construímos aí então a nossa tabela então composta de colunas e linhas. Cada quadradinho desses da nossa tabela também recebe um nome. Que nome seria esse? A gente chama de célula. Então, o que é uma célula? Na verdade, é o cruzamento entre uma linha e uma coluna. Então, uma tabela é composta então por várias células. Ok? Eu posso também identificar em que célula, em que coluna, agora em que célula, em que linha, em que coluna eu estou. Nesse caso, o nosso cursor aqui está piscando, tá? Na primeira coluna. Que nome daria para essa coluna? A gente chama de... As colunas sempre são identificadas por letras. Então, coluna A, B, C. Se eu tivesse mais colunas, D, E, F. Colunas são identificadas sempre por letras. E as linhas são numeradas. Linha 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então, eu poderia dizer que o meu cursor agora ele está numa célula A1, coluna A, linha 1. Tá? Vou colocar o meu cursor aqui. Estaria na coluna ABC, coluna C, segunda linha, C2. Ok? Assim a gente consegue se localizar então dentro de uma tabela. Tá? É uma forma de a gente conseguir então se referenciar dentro dela. Ok? Eu vou excluir novamente essa tabela aqui. Tá? Para outra forma de excluir, então, Ctrl Z, a gente já sabe que é um recurso que a gente utiliza toda vez que eu faço alguma coisa errada, alguma operação que eu não gostaria, posso apelar para o Ctrl Z. Outra forma, então, de eu excluir, eu posso ir lá em cima, na guia Layout das ferramentas da tabela, que surgiu só depois que eu inseri essa tabela, né? Surgiu essas duas opções para vocês aqui, o Design e o Layout. Eu clico aqui em Layout, eu tenho um botão, Excluir. E ele me pergunta, o que eu quero excluir? No caso, a tabela. Ok? Vou voltar lá no Inserir, Tabela. Eu posso optar por desenhar a tabela. O que é desenhar a tabela? Vou dar um clique aqui. Observe que o ponteiro do mouse ele já muda, tem um lapisinho aí para vocês. E eu clico e arrasto. Estão vendo? Conforme eu arrasto, estou criando minha tabela. Tá? Agora, vou dividir aqui, vou fazer as colunas. Realmente é como diz, desenhando. Eu vou clicando e arrastando com o mouse, e vou construindo a minha tabela. Aqui eu estou dividindo, então, as colunas. Vou fazer mais uma linha. Perfeito? Outra forma, então, de fazer. Não quero mais continuar desenhando a tabela, eu preciso desmarcar aqui a opção desenhar tabela, tá? Senão, eu vou continuar sempre desenhando. Perfeito? Até aí nenhuma dúvida? Ok. Eu vou excluir novamente essa tabela, tá? Estão vendo que vocês têm um botãozinho aqui no lado, que é com uma setinha para cima, para baixo, para esquerda, para direita, na verdade 4 setas ali. Na hora quando eu passo o mouse em cima e eu der um clique, ele seleciona toda a tabela de vocês, tá? Eu posso clicar com o botão direito com a tabela selecionada e clicar também na opção excluir tabela. Então,
outra forma que a gente pode fazer, ou pelo menu Layout das ferramentas da tabela, ou eu posso excluir também pelo botão direito então do mouse. Ok? Vamos fazer uma tabelinha agora aqui para a gente trabalhar. Então, eu vou inserir uma tabela. Tá? E vamos inserir uma tabela. A princípio, vamos fazer uma tabela aqui de umas 4 colunas, umas 5 linhas, ok? Só para a gente começar a trabalhar. Nessa primeira célula aqui, eu vou digitar alunos. Vou me movimentar para a próxima célula. De que forma eu me movimentei aqui? O que eu fiz? Eu poderia pressionar a setinha para a direita no teclado, né? Poderia pressionar Tab também, que é aquelas duas setas, né? Aquela tecla que tem um símbolozinho de uma seta para a esquerda e para a direita, né? E ele também pula para a próxima célula. Então eu posso me movimentar utilizando as setas do teclado. Então vou colocar aqui alunos, vou colocar primeiro bimestre, segundo bimestre, tá? E nota final. Na próxima célula eu vou colocar aqui aluno 1, vou botar aqui uma nota, vou botar outra nota, perfeito? Só botar mais duas notas aqui, então, só para... Já basta só para a gente fazer um exemplo, então, de como trabalhar com essa tabela. Vamos dizer que eu agora preciso aí de inserir mais uma linha na parte superior. Eu esqueci de botar um título nessa tabela. O que eu faço? Eu posso, então, selecionar essa primeira linha e utilizar o botão direito do mouse. Como assim? Como que eu seleciono? Eu poderia clicar em cima aqui, ó, clicar no início da palavra aluno e arrastar o mouse até o final. É uma forma. Vou clicar fora. Outra forma de seleção, viria aqui no ladinho esquerdo da tabela. Observem que o ponteiro do mouse ele fica direcionado, né, para a linha. Basta dar um clique, ele já seleciona toda a linha. E vou dar um clique agora com o botão direito. Tu tem ali a opção inserir. E eu digo o que eu quero, uma linha acima ou uma linha abaixo a essa que está selecionada. No nosso caso, uma linha acima. Então, nessa primeira linha, nós vamos aqui digitar o nome de tabela de notas. Ok? Vamos dizer que nós temos aqui mais um bimestre. Ok? E eu, então, preciso colocar entre segundo bimestre e nota final. Vou selecionar a coluna, no caso aqui eu vou utilizar nota final. Olha, vou em cima da coluna, pode ver que o ponteiro do mouse fica com uma setinha preta direcionada à coluna, basta dar um clique. E aí aqui na guia Layout das ferramentas de tabela, eu tenho então o botão para inserir uma coluna à esquerda. Poderia ser uma coluna à direita, poderia ser abaixo ou acima. No nosso caso, então aqui é inserir a
esquerda. E aí, claro, só preencher. Então, terceiro bimestre. Vamos ver mais um recurso aí. Eu digitei então o título tabela de notas. O que ocorreu ali? O título ele ficou somente na primeira célula da nossa tabela, que lembrando ficou na célula A1, né? Coluna A, linha 1. Mas eu quero que ele fique centralizado, né? De forma que fique então bem no centro dessa tabela. Para isso, eu vou selecionar essa primeira linha. E o que eu tenho que cuidar? Se eu simplesmente vier aqui na opção ó, centralizar, o que ele fez? Ó? Essa opção centralizar aqui do layout, essa primeira linha aqui, ó, ele alinha à esquerda, centraliza e a linha direita no sentido horizontal. Perfeito. Só que não resolveu, porque alinhou a tabela de notas de forma centralizada dentro dessa célula. Não é o nosso caso, aqui tem que ficar no meio dessa tabela. Então eu tenho que juntar essas células para que virem uma só, para poder então ficar bem no centro da tabela. Para isso eu vou mesclar essas células. Então tem um botão ali em cima, ó, mesclar células. Uniu todas as células de forma que ficou uma só. E aí, claro, aí eu posso utilizar o centralizar ó, na horizontal. Eu poderia deixar alinhado à esquerda, à direita, mas no nosso caso, então, centralizou. Eu quero deixar um pouco mais larga essa primeira linha para dar um pouco mais ênfase, né, ao título. Eu posso, então, dimensionar a minha tabela. De que forma? Quando eu levo o ponteiro do mouse bem em cima de uma linha, observem que aparece uma seta para cima e para baixo. Isso quer dizer que se eu clicar quando a seta do mouse estiver assim, eu vou poder então alterar a altura da minha linha. Ó. Alterei a altura. Da mesma forma, eu posso então redimensionar a tabela alterando, por exemplo, a largura de uma coluna. Então aqui, por exemplo, ó, vou alterar a largura dessa primeira coluna. Fui bem em cima da divisa. O ponteiro do mouse ficou no formato de uma seta para a esquerda e para a direita. Clica, então, e arrasta. Ok? O que aconteceu? A gente agora, no título tabela de notas, o título está centralizado na célula, mas está centralizado no sentido horizontal. A gente precisa alinhar na vertical. Então, são dois tipos de alinhamento. O horizontal já está aqui marcado, vamos agora alinhar na vertical. Perfeito. Está então centralizado o nosso título, ok? Se eu quisesse retornar como eu estava antes, né, voltar a ter as 3, 4, 5 colunas, né, o que eu teria que fazer? Teria que dividir novamente as células. Eu mesclei, para vou retornar, eu selecionaria essa primeira linha. Vamos então selecionar aqui. Selecionei a primeira linha e dividir células. Vou manter uma linha, por exemplo, com 5 colunas. Ok? Claro que aqui não ficou alinhadinho uma coluna com a outra, eu teria que ir bem em cima das linhas e fazer esses ajustes. Ok? Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, quero que fique como estava antes. Foi só para mostrar para vocês aí. Perfeito?
Então, vou novamente aqui na minha tabela. E vamos aqui na aba Design. Eu quero alterar a borda dessa tabela. Eu vou aqui, vou escolher uma outra borda. Tá? Olha, escolhi. Aqui tem a espessura da borda. No caso desse modelo que eu peguei é só 3 pontos que tem de largura. Vou escolher uma cor. Ó, e eu posso então clicar e definir aonde que eu quero aplicar. Ó, posso clicar e arrastar. Estou definindo então aonde que eu quero aplicar essas bordas. Não quero mais o lapisinho, desmarco a opção desenhar tabela ali. Posso retirar uma linha também se eu não quiser. Por exemplo, essa coluna que está dividindo alunos do primeiro semestre não quero. Posso pegar uma borracha e retirar. Só cuidado que a borracha tem que pegar bem direitinho a coluna. Ó, o que eu fiz? Eu acabei apagando tudo aqui. Vou dar um Ctrl Z. Vou de novo. Ó. Agora sim, ó. Ok? Então você tem que cuidar para não fazer uma bagunça aí na tabela de vocês. Então, vimos a borracha. Outra forma, então, eu posso... Vou desmarcar aqui a borracha para continuar trabalhando. Posso selecionar toda a minha tabela. Vou aqui, então, no quadradinho que a gente viu aqui com essas 4 setas. Vou aqui em bordas. Bordas e sombreamento. E aí, então, posso definir as bordas aí que eu quero aplicar de uma outra forma. Sem usar, então, o lápis, eu posso aqui, ó, quero com linha dupla. E vou mexer aqui com a cor. Mudei, então, as bordas. Posso colocar um sombreamento, por exemplo, só na primeira linha aqui eu quero colocar uma corzinha de fundo. Tá? Então é outra forma de trabalhar. Que eu que estou criando as cores que eu quero, né? Estou colocando a cor que eu quero, o tamanho de letra que eu quero. Eu que estou personalizando. Posso adotar um dos estilos que o próprio Word nos oferece para personalizar a tabela. Então eu posso selecionar ela aqui e aqui nas ferramentas da tabela, no design, vocês têm aqui vários tipos de estilos. O que é importante salientar que aqui no lado eu defino o que a minha tabela tem para eu escolher um estilo de tabela mais adequado. Como assim? O que a minha tabela tem? Por exemplo, essa tabela ela tem cabeçalho? Tem. Onde está escrito tabela de notas, tem cabeçalho. Ela tem uma linha de totais? A gente pode considerar a nota final uma coluna, né? Na verdade, de totais. Não tem uma linha de totais, certo? Eu quero destacar a última coluna da nota final? Quero destacar a última coluna, tá? Quero destacar a primeira coluna do nome dos alunos? Quero. E aí eu tenho, então, estilos que vão personalizar mais de acordo com o que a gente escolheu ali. Ó. Por exemplo, ó, dando ênfase à primeira coluna e à última coluna, e inclusive ao cabeçalho. Ó. Ah, não gosto desse destaque nas notas finais. Desmarco então que o estilo eu não quero com a última coluna. Pode ser. Tá? Então o estilo
ele é personalizado de acordo com as opções de estilo da tabela que a gente configura por aqui. E aí, então, o estilo ele é personalizado. Tá? E se eu quiser, como vocês já viram, mudar o sombreamento, mudar o tipo de borda, né? Então, posso utilizar essas opções ou personalizar com a própria canetinha, né? Que eu posso arrastar para cima da tabela e mudar a borda, né? Em qualquer local, basta arrastar o mouse por cima. Ok? Na guia Layout, então eu posso excluir a tabela, posso inserir linhas para cima, para baixo, colunas à esquerda, à direita, posso unir células, dividir células, tá bom? Definir larguras, altura dessas colunas, tá? Aqui eu tenho os alinhamentos. Vamos fazer mais uma tabela aqui, ok? Vamos continuar aqui conhecendo mais recursos de tabelas, tá? Agora vamos fazer uma tabela que vai ter umas 8 colunas, tá? Umas 8 colunas e umas 8 linhas, tá? Vamos começar a trabalhar nela. Uma 8 por 8, ok? Aqui. Vou deixar essa primeira coluna aqui em branco por enquanto. Vou colocar aqui um valor. Vou colocar outro. Aqui nós vamos escrever aqui, nós vamos fazer uma soma, nós vamos fazer uma média, nós vamos fazer um produto e nós vamos fazer uma contagem. Tá? E aqui podemos fazer a mesma coisa, só que vamos trabalhar com colunas e vamos trabalhar no sentido das linhas, certo? E aqui vamos escrever assim, ó, valores, tá? Só que observem que eu acabei cometendo um erro na hora de montar essa tabela. E foi um erro proposital só para a gente ver. Tá? O que aconteceu? Eu acabei colocando a palavra soma, média, produto e contagem na mesma linha dos valores. Isso não vai dar certo, né? Onde está escrito soma, eu tenho que fazer o cálculo da soma. Então, eu vou inserir uma linha nessa tabela. Selecionei a linha, vou clicar com o botão direito aqui. Vou inserir uma linha para cima. Vou copiar os dados dessas células, ou melhor, vou recortar, né, porque eu vou mover, então vou dar um Ctrl X aqui e Ctrl V eu vou então colar. Ok? E aqui eu vou colocar a palavra então valores, só que eu quero ela centralizada nessa lateral aqui. Então eu vou selecionar, vou unir essas células, vou mesclar. Então vamos lá em Layout. Só que para ficar mais bonitinho, tá? Vamos colocar ele na diagonal, tá? Vamos mudar a direção desse texto. Então vocês têm um botão aqui, ó, direção do texto, ó. Eu posso mudar então essa direção. E vou centralizar ali. Perfeito? Vou aproveitar, já vou centralizar esses valores aqui para ficarem bonito. Ok? Agora, pessoal,
Nós vamos então aproveitar essa tabela para a gente então ver a questão das fórmulas. Como então que eu aplico uma fórmula dentro de uma tabela? Se vocês observarem, aqui nas ferramentas de tabela, vocês têm uma guia layout e tem um botão fórmula. Então, que já aparece até uma orientação para vocês ali, ó, serve para adicionar uma fórmula a uma célula, né? Para fazer então cálculos simples. Eu clico em fórmula e ele já traz aí para vocês já uma sugestão de fórmula, né? E, no caso, igual sum left. Nesse caso, ele já trouxe a fórmula da soma automaticamente e pedindo para somar todos os valores que tiverem ao sentido da esquerda. Então, o nome que na verdade são usados no Word para as fórmulas são diferentes do que a gente está acostumado no Excel. Tá? Na apostila que foi disponibilizada para vocês, traz esses nomes, traz o left, né? E outras opções, outros comandos aí que a gente pode adotar. Mas no nosso caso, para quem já trabalha com Excel, já utiliza, sabe trabalhar bastante com referências, nós vamos trazer essa mesma ideia para que a gente trabalhe com o mesmo idioma, né? Vamos trabalhar também com referências dentro, né, das tabelas do Word, vai ficar mais fácil da gente compreender. Se eu quisesse somar tudo que tivesse, por exemplo, dentro de uma coluna, da coluna B, no caso, porque aqui a primeira coluna a gente tem valores, soma, média e produto escrito. Então eu queria somar ali 1, 5 e 9. Eu poderia colocar A até os dois pontos A. Somaria toda a coluna A. Ou quisesse somar toda a linha 2. 2 até 2. Quero somar a coluna 2 e todos os itens da coluna B. Posso botar um ponto e vírgula, que significa e aí B até B. Então, somaria tudo que está na linha 2 e tudo que está na coluna B. Tá? Mas no nosso caso, o que eu quero fazer aqui? Eu quero somar o 1, o 3 e o 4. Tá? Então a gente vai ter que alcançar aí, como resultado, 8, né? Então como que eu vou fazer isso? Aonde que está o primeiro valor que eu vou somar? O 1, ele está na segunda coluna, que é a coluna B, na linha 2. B2 até a D2. Eu continuo na mesma linha, só mudei a coluna. Formato do número. Aqui eu determino se eu quero inteiro ou se eu quero com vírgula. No caso, vamos deixar com uma casa após a vírgula. Tá? E OK. Temos como resposta 8. Tá? Posso arrastar igual no Excel? Não, não posso arrastar. Tá? Tenho que retornar em fórmulas. Tá? Ó, aqui já trouxe outro nome, tudo que estava acima para somar, não é o caso. Agora eu vou somar o que? B3 até D3. Vou fazer mais uma soma. B4 até D4. Fechou? Então fizemos a soma, somamos a linha. Tá? Se eu quisesse somar aqui o 1, o 5 e o 9, vou fazer só um caso aqui para a gente ver.
o que muda? Muda a minha referência, né? No caso aqui, eu iria somar B2 até B4. Continuo na mesma coluna, só que mudou, no caso, a linha. Ok? Fórmula da média. Mesma coisa, vou em fórmula. Só que agora eu não quero soma. Então, eu posso buscar a soma da média. Então, tá aqui a fórmula. Opa, vou apagar aqui soma. Tem que ficar com igual para entender que é uma fórmula. E a mesma coisa, média em que valores? O que é a média? A média ele vai, então, somar o 1, o 3 e o 4 e vai dividir por 3. Tá? Então, seria, fazer a fórmula da média do B2 até D2. Casas decimais, vamos definir aqui. Ok, certo? Funcionaria a mesma ideia para os demais. Fazer a fórmula do produto. Igual fórmula. Não vou usar essa fórmula, vou lá procurar então a fórmula do produto. O que faltou aqui? Faltou igual. B2 até D2. E contagem, ele vai então contar quantos valores tem naquela faixa que eu estou informando. É diferente de soma. Soma vai somar os valores da célula. A contagem vai nos informar quantos valores há naquele intervalo que eu vou passar ali. Então, se eu souber a fórmula, eu já posso digitar a fórmula direto. Não precisa estar exatamente buscando. Tem, então, 3 valores dentro desse intervalo. A mesma coisa iria funcionar, então, aqui embaixo. O que muda é a referência. Tá? Então, eu tenho que entender o que é coluna, que cada coluna ela é representada por letras na ordem A, B, C, D, E, F, assim em diante. E as linhas, então, são numeradas de 1 em diante. Ok? Então, vimos aí, pessoal, os principais recursos relacionados à tabela. Tá? Vimos como personalizar a tabela, usar os estilos de autoformatação e então como fazer a utilização de fórmulas dentro das tabelas aí, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é mais uma questão da gente realmente saber que tipo de fórmula que a gente precisa adotar para a nossa tabela. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e se vimos na nossa próxima aula aí. Um abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima!